Olá pessoal, Pedro aqui novamente e hoje eu estou acompanhado de uma grande profissional, uma grande amiga minha que eu convidei para falar sobre alguns temas muito especiais com vocês hoje. A minha colega que vai se apresentar já já. E eu gostaria de pedir para você que ainda não viu o último vídeo sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, para que você possa dar uma olhada, porque esse vai ser a continuação daquele, beleza? Então vamos lá. Queria que você se apresentasse para os seguidores desse canal. Quem é você, o que você faz e por que você está aqui hoje? Vamos lá, né? Meu nome é Johanna, eu sou psicóloga clínica e atuo com ênfase na terapia comportamental, né? Mais especificamente na terapia ABA, né? Que a gente pode classificar como uma terapia que trabalha com análise do comportamento aplicada. Eu também tenho curso e formação na área e atualmente eu tenho feito uma pós-graduação em terapia ABA, em terapia ABA para TEA e DI, né, que é o transtorno do espectro autista e a deficiência intelectual. Johanna, primeiramente obrigado por estar aqui, por ter aceito o convite. E eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o autismo. Eu fiz uma enquete esses dias lá no canal, no perfil do Instagram, falando sobre quais temas que os meus seguidores gostariam mais de escutar. E uma das opções mais votadas, mais bem votadas, foi justamente o autismo. Então, o espectro autista, na verdade, é algo que tem despertado muito interesse, tem chamado muita atenção das pessoas. E a gente tem visto também muita representação do autismo nas mídias, né? Nos filmes, na TV. Existe até uma série chamada Atípico, eu já falei sobre ela em outro vídeo, explicando quais seriam as séries mais legais para quem gosta de psicologia. E essa série fala muito sobre autismo e várias outras séries, vários outros filmes, mas eu queria que você me dissesse, né, na sua concepção de profissional da psicologia que trabalha diretamente com esse público, o que é o autismo, o que é o espectro autista e como é feito esse diagnóstico. Olha só, quando a gente fala de autismo, a gente tem que começar falando do DSM-5, né? Que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Lá a gente vai encontrar o que é que significa o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, e como é que a gente classifica, vamos dizer assim, esse transtorno, né? Primeiro que é uma condição de saúde vista numa díade, né? E uma díade vai colocar uma dificuldade na interação social, na comunicação social, e o outro lado vai colocar uma emissão de padrões repetitivos e restritos, tanto com relação aos comportamentos, tanto com relação aos interesses e atividades. Na prática, de forma mais específica, como é que a gente observa, né, uma criança autista ou uma criança que tem a suspeita de um diagnóstico autista? Uma criança que tem dificuldade de estabelecer contato visual, uma criança que tem dificuldade com toques, não gosta muito de toques, uma criança que não aponta, que tem um atraso significativo na fala, uma criança que brinca de forma isolada ou tem dificuldade de compartilhar o brinquedo, né, durante o brincar social, uma criança ou adolescente também, né, que tem dificuldade de entender figuras de linguagem, ironia, sarcasmo, tem dificuldade no relacionamento, né, porque a gente está falando de pacientes que têm um prejuízo na interação social. E aí a gente pode falar também na reciprocidade social, né? Eles têm muita dificuldade, dentre outros pontos, né? Como, por exemplo, o autismo regressivo. O que é que acontece nesse caso? A criança, ela nasce, cresce, passa a se desenvolver. Então, a criança fala, a criança estabelece contato visual, a criança solta beijo, dá tchau, imita, né? Fala papai, mamãe. E aí, mais ou menos com 2 anos de idade, com o passar do tempo, essa criança passa a regredir. Então, habilidades que ela tinha instalado já, ela começa a perder, né? Então, a criança, ela não fala mais, ou fala bem menos, né? Ela perde um pouco do repertório verbal. Essa criança não sabe mais fazer imitação motora, né? Então, se a gente dá tchau, ela não sabe mais responder a esse comportamento. Se a criança apontava, agora ela não aponta mais. Então, assim, são características que a gente precisa observar, né? Porque apesar de o autismo estar sendo muito falado e muito discutido, são comportamentos específicos que ainda faltam nessa discussão social, né? Às vezes a gente imagina o autista isolado no computador,
muito inteligente, extremamente inteligente, super expert na área de informática e, na verdade, é muito mais do que isso. O transtorno do espectro autista, o próprio nome já está dizendo, né? É uma variedade de pacientes, de diversidade. Então, uma criança autista não é igual a nenhuma outra. Uma criança ela pode, de repente, fazer mais ecolalia, que é a repetição de um som sem função, de forma imediata ou tardia, né? Então ele pode ter essa dificuldade de forma mais exacerbada, quando o outro, por exemplo, vai ter mais dificuldade na interação social. E assim vai, a gente poderia dar vários exemplos aqui, né? Por onde a gente deve começar, né, com relação ao diagnóstico? Aqui no Brasil, principalmente, a primeira procura é o neurologista, né? É o profissional que vai trabalhar os transtornos do neurodesenvolvimento infantil. E aí, normalmente, quando a suspeita é levantada, esse é o profissional que as famílias tendem a procurar, juntamente com o psiquiatra, né, que é o profissional capacitado para trabalhar com os transtornos mentais também. Então, esse profissional vai fazer uma avaliação médica e vai encaminhar para os profissionais adequados, né? Então, ele vai encaminhar para um psicólogo, principalmente, para que o psicólogo venha fazer uma avaliação comportamental da criança e, posteriormente, vai encaminhar para outros profissionais, né? E aí é importante salientar que não necessariamente existe um encaminhamento depois que o diagnóstico é fechado. Antes do diagnóstico ser fechado, se a hipótese foi levantada, esse paciente precisa ser encaminhado, porque a gente precisa levar em consideração a neuroplasticidade cerebral. Então, quanto mais cedo e quanto mais o paciente for estimulado, melhor. Ele vai ter mais ganhos, né, a longo prazo. Foi muito importante você ter tocado nesse ponto, porque eu queria entender a partir de mais ou menos que idade que dá para a gente verificar se uma criança pode ou não ter o transtorno do espectro autista. Você citou aí que a partir dos 2 há uma regressão, né? Em alguns casos. Em alguns casos, mas seria basicamente essa idade, ou mais velho, mais novo? Fala pra mim mais ou menos. Olha só, não tem uma resposta específica para essa pergunta, porque a gente vê que algumas crianças bebês, com meses, já dão alguns sinais, né? Então, a mãe está amamentando, essa criança não estabelece contato visual, né? A criança está, vamos dizer assim, no tempo de desenvolvimento de começar a emitir alguns sons. E aí ela não emite, né? Ela tem um atraso bem significativo. A questão do repertório verbal, era para a criança ter 250 palavras, por exemplo, e ela só tem 50, né? Então, a gente pode observar isso com meses, ou vão ter casos que a gente vai observar com 2, 3 anos de idade. Normalmente, um dos primeiros fatores que chamam a atenção dos pais é a questão do contato visual e também quando eles chamam a criança e a criança não responde, né? Então a criança está crescendo, tem 1 ano, 2 anos e aí vem a suspeita de que pode ser surdo, né? Tem uma deficiência auditiva e aí de repente essa possibilidade é descartada e aí começam a investigação, né? Psicodiagnóstica. Como também, além desse distanciamento, vamos colocar assim, porque a criança ela não tem muito interesse, né, no adulto. Além disso, ela também não corresponde às brincadeiras, né? Então os pais olham para essa criança e dizem, poxa, tem alguma coisa de errado. Eu queria que você falasse para mim agora um pouquinho sobre a questão das comorbidades, né? A gente sabe que o autismo ele é característico por ser muito comórbido. Sim. E para você que não sabe o que é comorbidade, é quando uma doença acarreta outra ou outras doenças também. Por exemplo, pessoas com depressão costumam ter transtorno de ansiedade. E pessoas com transtorno de ansiedade podem desenvolver um transtorno depressivo também. Isso é o que nós chamamos dentro da saúde mental de comorbidade. Eu queria que você me falasse, assim, brevemente mesmo, quais são os transtornos do neurodesenvolvimento mais comórbidos com o do espectro autista. Olha, na minha prática, juntamente com outros profissionais, a gente percebe bastante assim o TDAH, o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, a deficiência intelectual e assim, outras questões mais específicas, né? Ou seja, transtornos sensoriais, né? A seletividade alimentar, distúrbios do sono, questões desse tipo. Legal, bacana. Então, foi bom você ter falado isso, Johanna, porque se você está gostando desse vídeo e deixar o seu like aqui agora, a gente vai fazer outro vídeo falando sobre deficiência intelectual e o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Mas só se esse vídeo tiver bastante like, beleza? Senão a gente não solta. Senão a gente não solta. É isso. Vai ficar o conhecimento aqui guardado na Johanna, beleza?
Então, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre os principais desafios e sobre as principais alegrias, assim, quais os desafios e alegrias que você tem como psicóloga que trabalha especificamente com esse público dos transtornos do neurodesenvolvimento. Olha, os desafios dos profissionais, eles são reflexo dos desafios dos pais, né? Porque se a gente está o tempo todo com esses pais e a gente percebe uma dificuldade de aceitar o diagnóstico, né? Ou de ter uma dificuldade de compreender por que aquele paciente precisa de uma medicação, por que eles precisam replicar, né, os treinos e as atividades em casa, ou o próprio manejo, né, com os comportamentos da criança em casa. Então, se os pais têm dificuldades, acaba que o profissional ele vai enfrentar alguns desafios nesse sentido. O que não é no todo ruim, né, porque costuma amadurecer os pais nesse processo, né, e os pais tendem a compreender ao longo do tempo por que precisa ser feito dessa forma, principalmente quando eles passam a ver a criança evoluindo. Bom, a gente só fica alegre, né, com isso. E aí eu entro com minhas maiores alegrias no processo terapêutico, que é exatamente isso, assim, quando a gente se depara com uma criança que não olhava pra gente, né, e aí ela conversa olhando pra gente. Bacana. Que pra gente, né, seres humanos típicos, é muito comum a gente olhar pra alguém e conversar, né, mas uma criança atípica, quando ela olha pra gente, né, quando tem essa reciprocidade social, quando ela não falava, ela passa a ecoar aquilo que a gente tá falando, né, ecoar um som, uma palavrinha, uma sílaba, ou quando a gente sorri, a criança aprende a sorrir de volta. Então é muito gratificante, muito, muito. E isso faz o trabalho todo valer a pena, né? Inclusive os desafios do processo, né? E para os pais da mesma forma, assim, os pais às vezes ficam mais resistentes, relutantes, até angustiados com o processo, né, que se dá. E aí quando eles veem a criança evoluindo, aí é ganho para todo mundo. Muito legal. Conta pra gente, assim, talvez alguma experiência que foi bastante desafiadora trabalhando com uma criança autista, como você teve que lidar com essa experiência, conta pra gente. Olha, eu acho que uma das situações mais desafiadoras para um terapeuta é quando chega um paciente que é muito agressivo, porque tem dificuldade com relação ao comportamento verbal dele, né? Então, se ele não sabe falar, se ele não sabe como se expressar, ele vai se utilizar da agressividade, né? Às vezes por uma questão de necessidade para ele, como também um comportamento que foi reforçado de alguma forma pelos familiares, porque assim ele podia se comunicar, né? Quando a gente recebe esses pacientes dessa forma e com o passar dos meses a gente vê esses pacientes se comunicando de forma adequada, inclusive com relação ao próprio comportamento deles, né? Quando a gente vê uma diminuição dos comportamentos inadequados, da própria agressividade, da irritabilidade, e ver esses pacientes socialmente com comportamentos mais adequados, aí é maravilhoso, né? Isso marca muito, assim, é uma das coisas que, para mim, como psicólogo, para a equipe inteira, sempre chama muito nossa atenção. É muito gratificante, né? Demais, demais. Bom, agora eu queria que você pudesse dar algumas sugestões para pais que eventualmente estejam nos assistindo e estejam suspeitando que seus filhos podem ter transtorno do espectro autista. Qual é a dica que você daria para eles? Como é que eles devem lidar com essa situação? Ou onde eles podem buscar ajuda? Olha, primeiro que levantou a suspeita diagnóstica, né, da hipótese diagnóstica, a criança precisa procurar ajuda imediatamente, né? Começar pelo neurologista, pelo psiquiatra, depois procurar um psicólogo, um fonoaudiólogo, né? Toda a equipe inter e multidisciplinar que a criança pode ter, que às vezes é uma coisa que a gente também não tem muito conhecimento, né? Isso. A equipe de uma criança com TEA, ela pode ter um TO, né, que é o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o psicopedagogo, o psicomotricista, o fonoaudiólogo, né? Até um treinador funcional a criança pode ter, um fisioterapeuta. Então, por isso é tão importante que os pais procurem ajuda de imediato, né? Porque a criança ela precisa adquirir algumas habilidades e todos esses profissionais eles vão ajudar, né, nessa prática. Além de que hoje a gente tem muito material disponível, né? Mas às vezes não são materiais confiáveis. Então é importante que, além da própria internet, como a gente está fazendo aqui agora, os pais se apropriem, né, do conhecimento sobre o que é o transtorno, inclusive através desses próprios profissionais, né, que são especializados e capacitados para trabalhar na área.
Bom, para encerrar, agora eu queria que você desse as suas considerações finais e também falasse como é que você pode ser achado nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, enfim. Eu fiquei pensando aqui, né, e é importante que a gente aceite o diagnóstico da criança, mas não somente isso, a criança precisa de aceitação, mas também precisa de engajamento. Quando a criança tem uma equipe, uma família bem engajada, ela consegue evoluir, né? O processo terapêutico, às vezes, é um processo cansativo para os pais, né, e para a própria criança, mas é um processo que vale a pena, né? Quando a gente pensa na avaliação, na intervenção, nos programas que a criança precisa, e quando a gente vê a criança dando resultados, como a gente falou aqui, né? É muito gratificante. E é importante para os pais ter essa conscientização, sabe? Quanto mais cedo a criança for estimulada, né? Começar o tratamento, o processo terapêutico, maiores são as chances, né? Dela de se desenvolver de forma adequada. E é isso, gente. Fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, certo? A imensamente a sua aceitação, a aceitação do seu convite e dizer que você é uma profissional excelente, admiro demais o seu trabalho. E para te achar no Instagram, como é que a gente faz? Olha, meu Instagram profissional é @psi.johannaguedes. Vai aparecer aí embaixo. Tá, ok. Então, pessoal, se você gostou da participação da Johanna, deixa seu like, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja um inscrito, ativa as notificações, que em breve a Johanna vai voltar aqui pra gente falar sobre outros transtornos de neurodesenvolvimento. Se tiver muito like. Se tiver muito like, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até logo!